Olá, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo à Oficina da Missão ou ao site do Influenciar. Hoje estaremos dando continuidade ao que é um centro de influência e eu quero mostrar para você um voto tomado pela Associação Geral no Concílio Outonal de 2015. Duas grandes áreas de necessidades na missão adventista são populações urbanas enormes onde há pouca presença adventista e a janela 1040. Há 35 megacidades no mundo, cada uma com mais de 30 milhões de habitantes. As maiores são Tóquio, no Japão, Jacarta, na Indonésia e Xangai, na China. Cada uma com meia dúzia de igrejas adventistas. O objetivo importante da missão para os adventistas é estabelecer centros de influência nessas cidades, como clínicas, lanchonetes, feiras de saúde, ginásios, jardins comunitários, programas de educação para a saúde e etc. Para nós entendermos melhor como houve o amadurecimento desse voto, precisamos voltar para entender os antecedentes históricos dos centros de influência na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O aparecimento da orientação se dá com Ellen White quando ela percebe que havia um problema de centralização lá em Battle Creek. Ela dizia que havia necessidade da igreja crescer, mas não em um lugar apenas. É interessante que em vários textos na qual ela fala sobre centros de influência, ela sempre diz assim, eu vi, e sempre referente aos avanços da igreja no sul do país. Ela percebia que os centros de influência eram um local para definir a participação tanto de leigos como de ministros, um local onde a igreja poderia ter uma oportunidade de ter uma expansão geográfica e o desenvolvimento de diversos dons, tanto os dons espirituais, dons adquiridos ou os dons naturais. Ela percebia que o centro de influência deveria ter um propósito evangelístico, como um meio de abordagem, uma quebra de preconceito e uma maneira de apresentar a mensagem. Para vocês terem uma ideia, na época de Ellen White, os centros de influência eram usados para evangelizar os índios, evangelizar os negros e vencer o preconceito no sul do país. Havia naquela época um determinado preconceito com missionários que vinham do norte para evangelizar o sul. Dessa forma, os centros de influência foi quebrando esse regionalismo e permitindo que a igreja avançasse no sul dos Estados Unidos. Podemos resumir então que para Ellen White, os centros de influência tinham alguns motivos. E o primeiro motivo era um motivo denominacional, ou seja, a igreja precisava crescer e de forma rápida em diversos lugares. O segundo motivo é um motivo social. Ellen White sonhava com uma igreja que pudesse se conectar à vida da cidade, uma igreja relevante. E o terceiro motivo é um motivo espiritual, ou seja, essa igreja precisa servir, mas ela precisa levar o evangelho da salvação. Podemos entender que os centros de influência têm 10 princípios que são: não ser preconceituoso, encontrar as pessoas onde elas estão, avançar lenta e cuidadosamente, adaptar a mensagem à audiência, usar diversos métodos, viver a mensagem, tratar as pessoas com respeito e bondade, não criticar, trabalhar pessoalmente nos pequenos grupos e com as famílias e seguir o método de Cristo. Veja esse texto de Ellen White sobre centros de influência. Ainda há, comparativamente, poucos lugares trabalhados no Sul. Há muitos e muitos lugares nos quais nada foi feito. Centros de influência podem ser estabelecidos em muitos lugares, abrindo-se lojas de alimentos naturais, restaurantes vegetarianos e salas de tratamento. Nem todas as necessidades podem ser avaliadas antes de começar. Os que estão envolvidos na obra do Sul devem orar sobre o assunto e lembrar que Deus está guiando tudo. Não devem deixar que as limitações ou egoísmo sejam manifestos. Orem para que a obra avance de forma simples, sensível e econômica. Vamos tentar agora, de forma prática, aplicar tudo aquilo que temos visto até agora. O primeiro ponto é que entendemos então que um centro de influência ele deve ser contextualizado. E vamos trazer isso para a obra agora, para a construção, para a estrutura física de um centro de influência. Então, quando você estiver pensando em construir um centro de influência, você tem que entender que esse centro ele pode variar de forma, tamanho e sofisticação, mas o importante é que ele deve se conectar com o bairro. Então, um prédio muito bonito, ele pode destoar do bairro. Um prédio muito feio, ele também pode destoar. O importante é ser harmonioso e se conectar com a população daquela cidade. Entendemos também que um centro de influência é um local onde possa ter uma iniciativa integrada. Ele fornece uma oportunidade para ministérios leigos envolvidos no uso dos seus dons espirituais. Pode envolver pastores, outros trabalhadores, departamentais, instituições. O importante
é que naquele local a igreja estará concentrando diversos serviços para o bairro ou para a cidade. Desta forma, uma pessoa que não é adventista, mas que está frequentando um centro de influência, ela pode se envolver ali doando o seu tempo, o seu talento para ajudar em alguma atividade do centro de influência. Precisamos entender que esses centros de influência, ele pode também ter os seus modos espirituais. Mas quero deixar com você algumas dicas para facilitar a atuação do Espírito Santo naquele local. Importante você sempre preparar esses cultos e esses modos para visitantes. Você deve usar uma linguagem compreensível, ou seja, explicar enquanto está se cultuando. Veja uma frase muito simples para nós adventistas do sétimo dia. Jesus está voltando. Mas para alguns ouvintes vem algumas questões. Mas como ele está voltando? Será que ele vai nascer novamente numa manjedoura? Como que ele vai vir? Então devemos explicar enquanto estamos cultuando. Uma igreja que ela está próxima a um centro de influência ou que está apoiando um centro de influência, ela deve celebrar as suas ações de misericórdia em seus cultos. Ela deve celebrar em seus cultos algumas ações que o centro de influência está fazendo. E não importa qual seja a mensagem, em qualquer semana evangelística, aquela igreja, ela deve sempre exaltar a cruz de Cristo e o evangelho da salvação. Nesse instante, meu amigo e minha amiga, eu quero trazer para você um conceito chamado terceiro espaço. Esse conceito ele pode ajudar você a entender o que é um centro de influência. Esse pensamento diz o seguinte, que o primeiro espaço é a nossa casa, é o nosso lar. E nem todo mundo se sente confortável nesse ambiente. Em alguns lares, o ambiente doméstico não é um ambiente adequado para a socialização. O segundo ambiente tem a ver com o nosso trabalho. É ali onde se ganha a nossa vida. É ali onde as pessoas têm um contexto produtivo e não é adequado para uma socialização. E o terceiro espaço é onde ocorre a vida pública informal. Um terceiro espaço é um local neutro, é um local nivelador. A conversa é a principal atividade. Existe boa acessibilidade e, quem sabe, até uma boa acomodação. É uma casa longe da casa. Como exemplos de terceiro espaço, eu quero citar praças, parques, restaurantes, shopping center, ou seja, onde ocorre a vida pública. Para você ter uma ideia, um bairro e uma cidade que não possui um terceiro espaço, os vizinhos eles moram ali durante muitos anos, mas não se conhecem. Entendeu? Então, um centro de influência tem que ser um local onde a vida da comunidade possa ocorrer, um local onde as pessoas se encontram, um local onde as pessoas conversam. Eu sei, meu amigo, que tudo isso é um desafio. Mas veja este texto de Ellen White. Diz assim, somente o método de Cristo dará o verdadeiro sucesso em alcançar as pessoas. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que desejava o seu bem. Ele demonstrava simpatia para com eles, ministrava as suas necessidades, ganhava confiança e então os convidava, segue-me. Percebemos então que a principal estrutura de um centro de influência são pessoas. Pessoas que amam a Jesus e que amam ao próximo. Antes de você se preocupar com a estrutura física desse centro de influência, se preocupe, quais são as pessoas que estarão ali regulando esse centro de influência? Como são essas pessoas que querem servir aquele bairro? O que está motivando essas pessoas? Eu sei, ninguém nasce um pescador de homens, mas disse Jesus, vinde após mim e eu vou transformar você em um pescador de homens. Que Deus te abençoe e que Deus te use de forma poderosa. Até a próxima aula.